Hello Divers, tudo bom? Então, para quem não tá por fora, né, por que eu tô chamando o pessoal de Divers nesse vídeo aqui, é porque tem uma galera aí muito engajada e focada, e eles literalmente mergulharam, eles literalmente são Divers na imersão do inglês, onde eles aderiram ao desafio #EnglishDive, onde eles mudaram o idioma do celular deles para o inglês. E aí eles estão realmente imersos, tendo uma média de 5 horas por dia em contato com o inglês. Se você não sabe realmente do que eu estou falando, vai lá no vídeo anterior e no último feed de notícias que está explicando melhor um pouco sobre esse desafio #EnglishDive. Mas, voltando aqui às dicas, né, que eu prometi para vocês. Então, no vídeo anterior, é um vídeo literalmente onde como você aprender dicas de inglês com a história de alguém. Então eu contei uma parte da minha história, contei algumas coisas que eu errei, algumas coisas que eu acertei. Acho que focando na dica de você executar algo que você faz todos os dias e que você gosta muito, uma atividade. O pessoal respondeu muito bem lá no Stories. Eu vou dar umas dicas para eles quando finalizar todos os Stories. E é muito interessante como são diversas atividades diferentes. Tiveram pessoas que falaram que era academia, tiveram pessoas que falaram que era relacionado a videogames, a empreendedorismo, finanças. Então tiveram atividades muito diversas e para cada atividade sim a gente tem como oferecer umas dicas legais para que você tenha mais imersão, para que você fique mais deep nesse diving into the English Sea. Então, focando nesse vídeo agora, também a gente falou no vídeo passado sobre colocar o celular, notebook no inglês. Eu estava pensando em algo que eu comecei a desenvolver na minha adolescência, que foi nesse período de fundamental, ensino médio, né? Eu acho mais especificamente foi na oitava série, a primeiro ano do ensino médio. Foi quando eu comecei a pensar em inglês. E essa já, olha só, eu não esperei para dar a Golden Tip no final do vídeo. Eu tô dando a Golden Tip, a dica dourada, aos 2 minutos e 25 de vídeo. Pense em inglês. Mas, Léo, como assim você tá falando para mim para pensar em inglês? Esse vídeo a gente vai focar muito mais em acertos do que em erros, tá bom? Porque começar a pensar em inglês, para mim, foi realmente uma mudança muito grande. E, na verdade, se você parar para pensar o seguinte, o pensamento por si só, ele não tem idioma. Então quando você visualiza uma parede, você visualiza uma cadeira, você visualiza um computador, você não visualiza, você não pensa na hora, você não já faz, uma cadeira, chair, só visualiza a imagem daquilo. E depois é que a sua mente, ela transforma, codifica essa visão em uma palavra. Tá? Isso é o padrão geral que as pessoas têm de pensamento. Porém, tem um outro tipo de pensamento que você já começa pensando em frases, onde você começa a escutar a sua cabeça. Eu espero que vocês também escutem isso e não seja só eu, senão eu sou o único doido aqui do canal. Mas já perguntei para outras pessoas, inclusive alunos, eles também pensam sozinhos, né, conversam com si mesmo. E eles conversam em português, porque a gente é brasileiro, a gente vai pensar em português e é o normal. Porém, e isso eu percebi com alguns alunos, olha que louco. Quando eu comecei a ficar pensando em inglês, era porque eu queria, literalmente, eu sempre gostei muito de pensar sozinho, eu queria ficar muito fluente em inglês. Eu já era muito bom em inglês nessa época, porque eu comecei a jogar muito videogame, etc. E eu, inclusive, comecei a jogar com pessoas do mundo inteiro por um sistema de chamadas. Então eu conversava em inglês com gente da Rússia, com gente dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. Isso era muito legal. Mas eu era muito fluente no universo de vocabulário do jogo. Tem algumas coisas que são parecidas com o universo do nosso dia a dia, mas muitas não eram. Então, rotinas diárias de execução, de conversar com minha mãe, eu ficar pensando, putz, como seria isso aqui em inglês? E eu falei, não, vou começar a pensar em inglês. Então, isso provavelmente foi quando eu tinha seus 14, 15 anos, tá? E, principalmente,
E no banho, eu tinha vergonha nessa época de falar em inglês com meus pais, ficar falando sozinho é meio estranho, né? Quando eu ia pro banho, eu ficava falando em inglês. E o mais legal eu comecei a exercitar isso, gente. Eu tinha 14 a 15 anos, hoje eu tenho 27 anos. Ou seja, fazem 12 anos que eu faço isso. Imagina se vocês começarem agora a pensar em inglês. No começo vai ser muito difícil, mas isso já vai acelerar muito no teu próximo, na habilidade do speaking. Por que, Léo, que vai melhorar no meu speaking? Porque muitas pessoas, muitos alunos meus, já tiveram a seguinte dificuldade no speaking, aonde eles faziam muitos intervalos entre as palavras. E aí eu ficava me perguntando assim, mas por que você demora tanto entre falar uma palavra e outra? Você não tá conseguindo pensar o que é? E aí a pessoa me falava, não, é porque na verdade eu estou traduzindo, eu penso, eu visualizo a imagem, vamos supor, eu visualizo eu indo para o banco, I'm going to the bank. Então, a visualização. Aí eu falo, eu vou para o banco, eu estou indo para o banco. Aí eu traduzo, I vou, I'm going to, para o banco, to the bank. Então, toda essa demora é porque a pessoa ela estava visualizando, colocando em português e depois traduzindo para o inglês. E muitos dos meus alunos eu comecei a fazer o seguinte com eles, o seguinte exercício. E isso, o eixo mais importante da transformação do speaking desses alunos foi o seguinte. Eles estavam extremamente preocupados com perfeição. E aí vai o primeiro grande, o segundo grande erro que eu falei, além de gramática, mas o primeiro grande erro deste vídeo. Largue o perfeccionismo. Você tem que ser primeiro frequente em inglês e depois ser excelente. A frequência vem antes da excelência. Então você vai ter que exercitar várias e várias e várias vezes, on and on and on. E isso é o que um bebê faz. O bebê, ele tá pouco se lixando se ele tá falando certo ou errado português. Se ele tá falando certo ou errado inglês, japonês. Ele não importa, e ele continua lá. Por que o adulto, ele não consegue falar inglês? Porque ele tem um puta medo, um medo gigantesco de errar a pronúncia, de errar a construção da frase. Então eu treino as pessoas, e isso, gente, vamos disseminar. Primeiramente, vamos executar. Frequência, exercita inglês, fala. Depois que você conseguir ficar falando fluente e gerar comunicação, porque se você colocar numa frase, I'm to the bank going now, eu consigo entender que a pessoa está tipo indo para o banco agora. E não tem problema, não existe uma única maneira correta de você falar, eu estou indo para o banco. O que importa é que tenha comunicação. Então, primeira coisa, vamos mudar, é não pensar em português, é já pensar em inglês. Por quê, Léo? Cara, se você pensa, visualiza, passa para o português e depois traduz para o inglês, sua cabeça pensou em inglês. Beleza? Isso significa que você já pode fazer a ponte direta da imagem para o inglês. Vamos começar a exercitar isso, gente. Eu quero contar com vocês. Eu quero muito feedback de vocês do exercício diário disso. Além do celular, no idioma inglês, eu quero que vocês passem a pensar em inglês hoje. Não se preocupem com a perfeição. Comecem a falar em voz alta quando estiverem sozinhos no começo e depois com amigos próximos para exercitar o speaking. Essa foi uma das maiores mudanças que eu tive para o inglês do dia a dia. Lembrando que eu já tinha um inglês muito bom no videogame, mas para o dia a dia foi essencial. Então, esse aqui vai ser mais uma parte do desafio do hashtag EnglishDive, que agora não é somente ter o celular em inglês com 5 horas por dia, 35 por semana e 150 por mês. Mas agora a gente vai pensar em inglês o tempo inteiro. Às 12, 14, sei lá quantas horas a pessoa tiver no dia, eu quero que vocês pensem em inglês. E eu vou lançar mais um desafio do hashtag EnglishDive, que agora vai ser, vamos pensar em inglês, beleza? E eu não vou pedir prova, porque não tem como mostrar a cabeça da pessoa pensando, mas eu vou pedir alguns depoimentos de pessoas que passaram a pensar em inglês, e daqui a uma semana, durante a semana do inglês,
eu vou pedir para dizer o que vocês acharam disso daí, tá bom? Contem comigo que amanhã tem mais dicas. Abraço.